Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Quem é Jesus para você? E está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 26. Leamos o texto. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente aos seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nesse mesmo capítulo 9 de Lucas, temos um registro interessante a respeito do rei Herodes Antipas, que era o rei da Judéia na época em que Jesus exerceu seu ministério. Ele tinha ouvido falar de Jesus e estava curioso a respeito de Jesus. Tinha ouvido essas mesmas opiniões que os discípulos mencionaram, mas ele dizia: João Batista eu mandei decapitar. Então, quem é este de quem ouço estas histórias? Ele queria saber quem era Jesus. Ele também tinha essa pergunta: Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os seus discípulos: Quem sou eu? Quem sou eu para os outros? Quem sou eu para vocês? É preciso ter um posicionamento a respeito de Jesus. Ele é inevitável, mais cedo ou mais tarde teremos que nos encontrar com ele. Por isso, é bom que saibamos desde agora quem é Jesus. Precisamos responder a essa questão. E a nossa resposta precisa ser pessoal. Vejam bem, Jesus perguntou às multidões: Quem sou eu para elas? E então os discípulos responderam: uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e ainda outros dizem ainda outra coisa. Uns, outros e ainda outros. Opiniões da multidão são opiniões de outros. Mas Jesus quer saber qual é a sua opinião. Por isso ele perguntou para os discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E você? Quem é Jesus para você? Você precisa ter uma posição pessoal a respeito de Jesus. Você precisa saber exatamente quem é Jesus. Você precisa entender quem é a pessoa de Jesus.
porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que se encontrar com ele. Então é melhor que você saiba desde agora quem é Jesus. E é uma coisa pessoal. Por quê? Porque Jesus sempre quis se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Sabe o seu nome, onde você mora, com quem você é casado ou não é, se tem filhos ou não, o que você pensa, o que você sabe, porque Jesus é Deus. E Ele tem cuidado de você também. Portanto, você pessoalmente precisa ter um encontro com Jesus. Nossa resposta tem que ser pessoal. Não podemos transferi-la para outras pessoas. Para uns, para outros e ainda outros. Nós temos que responder pessoalmente. E outra coisa, a nossa resposta precisa ser exata. Pedro deu uma resposta perfeita, completa. Ele disse: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. A palavra Cristo, na verdade, é a palavra que está na língua grega para a palavra que nós usamos em português, Messias, que na verdade é apenas uma transliteração da palavra hebraica para Messias, quer dizer, ungido de Deus. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para ser o Salvador do mundo. Em outra narrativa desse mesmo acontecimento, em Mateus capítulo 16, Jesus disse que não foi a carne, o sangue, quer dizer, não foi nenhum entendimento humano que colocou essa resposta no coração de Pedro. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano poderia responder essa pergunta de maneira tão correta. Então nós entendemos que eles responderam a Jesus: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, mas na verdade eles não sabiam o que eles estavam dizendo. Não sabiam o que eles estavam afirmando. Tanto é que quando Jesus começou a falar claramente a eles a respeito do seu sacrifício, sua morte na cruz, que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser preso, que ele ia ser condenado, que ele ia ser perseguido, Pedro chamou de lado e disse: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. E Jesus disse para ele: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera apenas as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Porque quando a palavra de Deus fala sobre esse Messias, diz que ele veio para ser como se fosse um cordeiro sacrificado, derramando o seu sangue por nós. Isaías capítulo 53 diz: pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O povo judeu não esperava um Messias assim. Eles queriam um Messias que fosse um grande conquistador, um grande general, um grande líder. Queria libertar a Judéia do poder romano e transformar Israel numa grande nação dominadora da terra. Era isso que eles pensavam, era isso que eles esperavam. Por isso eles rejeitaram Jesus, por isso eles não entenderam quando Jesus foi morto na cruz. Por isso eles não aceitaram Jesus e até hoje não aceitam Jesus. Por isso que nós precisamos saber exatamente quem é Jesus. Quem é Jesus para você? É um mestre de filosofia moral? É um fundador de religiões?
é um grande exemplo a ser seguido? Ou Jesus é o Filho de Deus que foi oferecido na cruz do Calvário em seu lugar, em meu lugar, para pagar o nosso pecado? Qual é a sua resposta? Aqui nós aprendemos também que a nossa resposta deve levar-nos à ação. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e depois venha me seguir. Essa expressão, tome cada dia ou tome diariamente a sua cruz, está registrada assim, de maneira completa, só em Lucas. Nos outros evangelhos, não. Mas o que Jesus quis dizer é que nós devemos declarar cada dia que queremos seguir a Jesus. E tomar a cruz era uma referência ao fato de que os condenados a morrer na cruz, como Jesus foi condenado, tinham que carregar pelas ruas da cidade a madeira da cruz. Foi isso que Jesus fez. E tinha que ser exposto publicamente como alguém que foi condenado. O apóstolo Paulo, a esse respeito, ele diz: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, quando você assume a cruz de Cristo, você está tomando a cruz como sua, você está renunciando à sua própria vida, como Jesus renunciou, para ser um seguidor de Jesus. E agora Jesus se torna o seu Senhor, Senhor da sua vida. Não apenas o seu Salvador, mas Senhor da sua vida. E isso precisa ser dito publicamente. Jesus disse assim: se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É preciso confessar publicamente a Jesus. Nossa resposta de quem é Jesus deve ser pública. Todos precisam saber de nós, nossa família, nossa escola, nosso trabalho, nossos amigos. Todas as pessoas com quem nos relacionamos precisam saber que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Que Jesus é aquela pessoa que nós queremos seguir. Todas as horas, em todos os lugares e em tudo que nós fizermos e pensamos, somos seguidores de Jesus. Se nós confessarmos publicamente a Jesus, ele confessará o nosso nome naquele dia, que diz a palavra de Deus que ele virá e se assentará no seu trono e julgará todos os seres humanos. E aqueles que o confessaram, Jesus vai dizer: venham, benditos do meu Pai, para possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então é preciso que a nossa resposta seja pública. Quem é Jesus para você? Jesus pergunta: quem sou eu? O que você vai responder? Você precisa dar essa resposta. E a sua resposta precisa ser exata. Você precisa saber exatamente quem é Jesus. Você precisa saber que Jesus é o Filho de Deus que veio para ser o seu Salvador. E quando você crê nesse Jesus, isso deve levá-lo a ser seguidor de Jesus. Jesus será não somente o seu Salvador, mas será o Senhor da sua vida, Senhor da sua história. E isso precisa ser dito a todo mundo. Quem é Jesus para você? Qual será a sua resposta?